Fique com Deus. Deus abençoe. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E é como a irmã Ana disse, eu quero trazer algo para completar o que a irmã Ana já pregou nessa noite, porque aqui, a colocação dela foi muito boa, né? Nós temos que buscar Jesus enquanto se pode, porque temos visto tantas coisas e escutado tantas coisas que a gente tem que buscar na fonte certa. E eu convido os irmãos a abrirem os Salmos 23. É um salmo conhecido, um salmo que todo mundo, pelo menos o primeiro versículo, conhece. Tá? Deixa eu colocar aqui, Salmos 23. Pelo menos o primeiro versículo todo mundo já escutou, todo mundo conhece, todo mundo declara. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Versículo 2. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. 5. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. 6. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Amém? Vamos orar para a gente poder receber mais um pouco dessa porção. Pai, obrigado, Senhor, porque aqui estamos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque uma porção da Tua palavra, mais uma porção, foi lida. Entra, Senhor, nos nossos corações. Mexe, Senhor, nas estruturas, Senhor. Arranca, Senhor, toda a erva daninha, Senhor. Tira todos os tampões dos nossos ouvidos, Pai. Ah, Senhor, eu também te peço, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos para podermos contemplar, Senhor, as tuas maravilhas, Pai. Oh, Senhor, como também te peço, Senhor, nesta hora, leva a nossa mente cativa a ti, Pai. E, Senhor, entra, Senhor, agora nos lares, Pai, e começa, Senhor, a mexer aonde precisa mexer, para que haja transformação, Senhor, das nossas mentes, Pai, para que haja, Senhor, corações, Senhor, que venham reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Pai. Senhor, que a semente que já foi plantada, mas a semente que será plantada, meu Deus, venha gerar grandes frutos, grandes árvores, Senhor, que venham produzir, Senhor, muitos frutos para Ti, Pai. Porque sabemos, Senhor, que a Tua vinda, Senhor, está próxima, Jesus. Oh, Senhor, e nós declaramos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque Te aguardamos, Pai. Te aguardamos, Jesus. Vem ao nosso encontro para a tua glória e honra. Amém. Aleluias. Aleluias. Oh, Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Bom, como eu disse, os Salmos 23, pelo menos o primeiro versículo todos conhecem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos o costume de declarar, né? E acreditar nisso. Mas veja, algo que Deus colocou no meu coração. Aqui, ele fala para as ovelhas. Às vezes a gente acredita que é para todo mundo, mas não é. Aqui ele está falando, é um pastor falando para as suas ovelhas. Veja, há uma grande diferença para todo mundo e para as ovelhas. Porque as ovelhas são aqueles que escutam o pastor. As ovelhas são aqueles que seguem o pastor. As ovelhas é aquelas que estão em obediência ao pastor. Ao pastor somente, ou seja, não é ao mundo. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, né, apesar de ter lido Salmos 23, está falando justamente para aqueles que não são as ovelhas. Por quê? Nós temos visto hoje que o povo de Deus, ou seja, mesmo aqueles que um dia reconheceu que era ovelha, reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu pastor, seu bom pastor,
está perecendo. Por falta de quê? Por falta de conhecimento. Oséias 4:6 está escrito: o meu povo. Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Veja, aqui não é somente para o povo, também é para a próxima descendência, porque aqui Deus está falando que ele vai esquecer dos seus filhos. Os seus filhos quer dizer que é a próxima geração também. Por quê? O que estava acontecendo nesse tempo? O povo, que era o povo de Deus, ele caiu nas mentiras, nos enganos, no individualismo, na falta de amor, na falta de perdão. Eles preferiram viver justamente o que a Ana falou, viver lembrando das coisas do Egito. No caso aqui, eles preferiram levantar outros altares para adorarem outros deuses. Eles preferiram ficar o quê? Vivendo nas coisas iguais os pagãos. Eles preferiram o quê? Eles preferiram as coisas que não seguiam mais os mandamentos de Deus. E é o que eu disse no início. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A promessa é para as ovelhas. Nada vai faltar para as ovelhas. Veja, muitas pessoas acham que só pelo fato de declarar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que tudo que não vai faltar o pão, que não vai faltar o abrigo, que não vai faltar a roupa, que não vai faltar o serviço, que não vai faltar o que comer. Não. Aqui ele fala que ele fala para as ovelhas. Veja, Oséias aqui lembra que aquele povo, para quem Deus está falando que a destruição chegou, é justamente para aquele povo que um dia foi ovelha do Senhor, mas que rejeitou. Hoje, quantas pessoas temos visto dentro das igrejas, mas que rejeitam os mandamentos do Senhor, que não querem escutar a voz do nosso Deus vivo, que não querem mais escutar ou seguir o caminho da verdade e da vida, que preferem viver o que o mundo tem pregado, que preferem escolher as coisas que o mundo oferece, os manjares que tem oferecido, que não são poucos, são muitos. E como ontem foi pregado, os manjares do mundo são bons. Ninguém quer ficar sem os manjares do mundo. Por quê? Porque as coisas de Deus não são fáceis. Quem gosta de viver de pão e água? O povo no deserto não quis mais viver do pão e da água. Eles queriam o quê? Aquilo que o Egito oferecia, por mais que eles estavam escravos. Eles preferiram ficar o quê? Murmurando. Hoje o que nós temos visto é o quê? O povo querendo murmurar por tudo. Já acorda murmurando, reclamando do que não tem. Sendo que não consegue agradecer aquilo que já tem recebido. Veja, o Senhor promete que nada faltará para as suas ovelhas. O nada me faltará para as suas ovelhas, na realidade, é a ausência daquilo que nós necessitamos. Não quer dizer fartura às vezes. Sabe por quê? Porque nós somos ingratos. Às vezes não conseguimos agradecer no pouco que Deus tem nos dado e ficamos lembrando do Egito. É como o pastor ontem, Oswaldo, falou, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Assim, muitos estão vivendo ainda, vivendo um Egito dentro deles, que já era para ter sido libertos. E Oséias lembra o povo disso. Vocês ainda estão reclamando e vocês estão pedindo a morte. O povo ainda queriam viver uma vida sem propósito. Por quê? Porque os propósitos de Deus, às vezes, não encaixam com aquilo que eles querem. O que eles querem? A riqueza que o mundo oferece. O que eles querem? Uma vida fácil. O que eles querem? Viver das safadezas que o mundo promete, que é a alegria deste mundo, né?
A felicidade, você tem que ser feliz a todo custo. Não é a todo custo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas não é a todo custo. Às vezes nós vamos encontrar tristeza, dor, mas Ele promete estar conosco todos os dias, e isso é a nossa alegria. É saber que nós vamos ter o Senhor conosco em todo o tempo, segurando as nossas mãos. Porque às vezes acreditamos que não vamos sofrer, não vamos chorar, não vamos ter tristeza nas nossas vidas. Porque isso é o que o mundo prega. Ah, não, a alegria, a felicidade é não chorar. Aonde que a Bíblia fala que não vamos chorar? Muito pelo contrário, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Como também o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E às vezes a gente não quer esperar esse tempo do bom ânimo, a gente não quer acreditar que isso vai acontecer e queremos, como as pessoas do mundo pregam, que tudo tem que ser perfeito em todo o tempo, que não vai existir coisas más neste mundo quando estamos vivendo, sim, coisas más. Nós temos que entender que não é na nossa força, na nossa vontade, no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Por isso que Deus fala que há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Deus sabe o tempo de cada coisa. Eu costumo dizer, Deus criou tudo em 6 dias, não foi tudo em um dia. Foram todas as coisas criadas em 6 dias, e um dia para Deus é 1000 anos. E a gente fica às vezes chorando porque a gente queria para ontem as coisas. Eu vejo as pessoas vivendo um imediatismo. Ninguém mais quer assistir TV aberta, preferem pagar. Por quê? Porque não querem mais esperar o tempo da propaganda. Quem que gosta ainda de comprar revista? Ninguém mais compra revista. Quem vai nas bancas? Aqui mesmo, em Cuiabá, a gente não vê mais quase banca de revista, de jornal. Por quê? Porque as pessoas não querem esperar o tempo de chegar na banca para comprar, elas querem a notícia ali na hora. Querem abrir o celular e pegar a notícia ali na hora. Só que às vezes as pessoas nem checam se aquilo ali é verdade ou mentira. E já saem acreditando em tudo que está ali, porque querem viver o imediatismo. Querem suprir uma necessidade, um buraco, um vazio que está dentro delas. Porque não conseguem entender que às vezes a gente precisa passar por certos processos. E ali o povo, em Oséias, Deus fala que um dos processos é guardar os mandamentos. O povo não quer mais guardar os mandamentos, não quer mais obedecer a palavra de Deus. E quando Jesus veio, ele falou o quê? Que era para apenas amar, porque ele sabia, se colocar muita coisa, o povo não quer. Então, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Foi só isso que Jesus falou. Sabe por quê? Porque as pessoas não queriam mais, ninguém conseguia cumprir mais aqueles mandamentos. Se você for em Levítico, são tantas leis ali, que você não consegue guardar. Se você for ver quantas leis tem, são muitas. Não conseguiam cumprir. Deus já tinha resumindo em 10. Essas 10 são as principais. O povo não conseguia viver. Jesus veio e falou assim, olha, das 10, faça pelo menos essas 2. Ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E até isso nós temos dificuldade, porque nós colocamos tanta coisa antes de Deus. E não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos, porque nós somos tão egoístas que queremos nos amar, mas não queremos amar o próximo como nós nos amamos, porque senão a gente acha que vai perder. Então, a gente vê aqui como é difícil cumprir os propósitos de Deus, e as pessoas não querem mais viver isso, preferem viver uma vida com essa alegria tão rasa que o mundo tem para oferecer. Porque elas acham assim, se eu comprar o que está lá na vitrine hoje, eu vou ser feliz. Se eu comprar o carro novo, a minha vida vai se completar. Se eu comprar aquela casa dos sonhos, eu vou ter tudo que eu preciso. Mas daí, quando consegue tudo isso, o que acontece? Vem o vazio de novo.
vem um vazio de novo e precisa de mais coisas. A gente vê muito isso no mundo dos políticos, dos grandes empresários. Nunca estão satisfeitos, sempre querendo mais, sempre tentando buscar através da corrupção, do engano, tentando se favorecer de alguma forma, tentando se enriquecer mais e mais. Por que Jesus fala que é mais fácil, que para o rico entrar é tão difícil assim no céu? Por quê? Porque ele nunca vai conseguir largar, colocar Deus em primeiro lugar no seu coração. Sempre vai ser a riqueza que vai estar lá preenchendo. Sempre a riqueza vai estar ali, ocupando o lugar que é para ser de Deus. Nós temos visto isso hoje no mundo mais do que nunca. E as pessoas preferem viver cada vez mais o engano, sem perceber que isso só traz migalhas para a vida deles, né? Sendo que Jesus fala, eu sou o pão da vida, como a Ana falou. Por que é tão difícil aceitar Jesus Cristo? Porque as pessoas acham que o pão é pouco. Mas quantos não têm um pão na mesa hoje? Quantos que estão aí passando tanta necessidade que não conseguem ter o pão do dia na mesa? Estão vivendo com o pão amanhecido, o pão de ontem, as migalhas do pão da semana passada. Estão sofrendo por tantas coisas. E a gente vê que isso aí, eles preferem viver dessa forma e ter condições de comprar uma roupa nova, ter condições de comprar o que eles estão vendo que o vizinho comprou, uma televisão maior, né, do que ter o pão vivo na sua mesa. Eu vejo assim, é o povo perecendo, é o povo buscando. Veja só, ali em Oséias Deus não fala, né, ele não fala que o povo, ele buscou a sua própria destruição, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, ou seja, eles rejeitaram aquilo que Deus tinha para oferecer a eles. Eles se contentaram apenas com aquilo que o mundo tinha para oferecer. É o que hoje nós estamos vendo. As pessoas se contentando somente com o que o mundo tem para oferecer, sendo que o que o mundo oferece, ele é finito, acaba. Ele tem um fim. E o que Deus tem para oferecer é eterno. O que Deus tem para oferecer vai muito além daquilo que nós podemos imaginar, do que podemos viver, do que podemos oferecer. Nenhum pai pode oferecer aquilo que Deus tem para oferecer a nós. E nós se contentamos com tão pouco às vezes. Eu vejo as pessoas se contentando, sabe, com as migalhas, enquanto que aquela mãe que foi buscar a cura para sua filha fala para Jesus, né? Que ele fala que ele não veio para os cães, mas ela fala, né, que até os cães comem das migalhas. Ou seja, ela estava falando, eu me contento com essas migalhas, sendo que Jesus veio para oferecer o pão completo, aquilo que vai saciar todas as nossas necessidades. Se conseguíssemos entender o significado desse pão, a gente não ia querer mais viver de migalhas, a gente não ia querer mais viver de fontes secas, a gente não ia querer mais viver de alegrias que este mundo oferece. A gente ia buscar na fonte certa, a gente ia querer o pão vivo que desce do céu. Mas isso tudo traz o engano que também vai trazer o que em Oséias fala, que Deus diz, por causa do engano que vocês preferem escolher, eu também me esquecerei dos seus filhos. Veja, Deus fala que ele vai esquecer até dos nossos filhos. Olha que tristeza, não é só conosco, é até dos nossos filhos que Deus vai esquecer. É tempo de acordar, é tempo de despertar, ainda há tempo de buscar o pão que desce dos céus, ainda é tempo de conhecer esse Deus vivo. Em Salmos 9:10 está escrito, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Por que está escrito os que conhecem o teu nome? Porque o nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor é o nome que está sobre todo nome. Ele diz, como a gente leu
em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. Olha só, é um dos nomes que o Senhor apresenta para nós. Ele é o nosso pastor, nós temos que ser a ovelha dele, a ovelha que obedece, a ovelha que está atenta à voz dele, a ovelha que busca conselhos nele, a ovelha que busca o abrigo nele. Não vamos ser mais aquela ovelha desobediente, não vamos ser mais a ovelha rebelde, vamos ser a ovelha que o Senhor nos chama para ser nesta noite. Ele fala, para quem precisa de cura, eu sou a cura. Veja o quanto é importante conhecer o nome do Senhor. Ele fala, eu sou a cura. Quantas pessoas que estão enfermas e estão buscando cura em lugares errados, ou até mesmo confiando na medicina, e a medicina está falando, você vai morrer. E Deus pode falar, você vai viver, você vai receber a cura. E ela se entrega numa cama. Quantos que estão buscando uma promessa, mas não sabem o que é promessa de Deus? Quantos que estão acreditando nas mentiras que Satanás tem colocado na sua cabeça, falando que você não é nada, sendo que Deus fala que você é precioso, mais raro que uma joia? Quantos que acreditam que você já perdeu as lutas, quando o Senhor é o nosso Senhor dos exércitos, é Ele quem luta as nossas lutas? Quantos que estão vivendo uma sequidão, sendo que Ele fala que Ele é a fonte que jorra águas, e que fala também que as águas fluirão dentro de nós? Quantos que estão procurando os caminhos certos, onde buscar, e Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós não estamos escutando. Ele fala, eu sou todo-poderoso. Você acha que alguma coisa foge do controle de Deus? Não, nem a pandemia fugiu. Você acha que ele foi pego de surpresa? Não, nós fomos pegos, porque nós nunca imaginávamos algo daquele estilo. Mas Deus sabia de todas as coisas, porque Ele mesmo fala que tudo é necessário que se cumpra. Ou seja, nós não precisamos saber de tudo. Ele revela, mas para isso nós temos que nos aprofundar. Buscar no mais profundo, ter intimidade com o Senhor. Em João 8,32 está escrito, e conhecereis a verdade, ou seja, só vão ser libertos aqueles que conhecem claramente e completamente a verdade. Porque está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Como as irmãs estão falando aqui. Quem é a verdade que nós precisamos conhecer? É Jesus. E quem você tem conhecido? Quem você tem buscado? Em quem você tem confiado? Esta é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para despertarmos. Não são os políticos que vão nos libertar. Não são os políticos que vão nos salvar. Nós estamos em tempo de campanha. Mas nós sabemos que o povo merece, o povo tem o governo que merece. Então, em quem você tem confiado? Nós temos que votar certo, sim. Mas como que vamos votar certo se nós não conhecemos o Deus que promete ser o nosso advogado, o Deus que promete tantas coisas para nós e não sabemos nem quais são essas promessas? Daí o povo vai lá e quer confiar num político, quer confiar num líder, quer confiar. A palavra de Deus fala, maldito o homem que confia no homem. Em quem você está confiando? Vamos buscar o Senhor, a face do Deus vivo, porque é Ele quem vai nos libertar, como está escrito em João 8,32. Nós temos ainda um tempo aqui nesta terra. Esse tempo é determinado por Deus. Mas sabe como que a gente vai viver? Vai viver em abundância, porque Jesus disse que Ele veio para trazer vida e abundância, mas é para apenas as ovelhas. Amém? Eu agradeço a oportunidade
e que você possa despertar com essa pequena palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero concluir esta noite chamando a nossa irmã Odete, a nossa diaconisa e líder, para estar orando. Orando, se você sentiu no coração que você quer conhecer mais de Jesus, quer se entregar para esse Deus que tem promessas para as nossas vidas, e conhecer, aprofundar, e ser completamente cheio dele, ore, receba a oração que ela tem nesta noite para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, nesse momento, nós nos colocamos na presença do Senhor, para que o Senhor possa ir de encontro a cada um, Senhor, que ouviu essa palavra. E se ela chegou no coração de cada um que ouviu e abriu o seu ouvido, e que ela chegou até o seu coração, que o Senhor faça com que ela cumpra, Senhor, cumpra 100%, não a 30%, não a 60%, mas a 100%, que ela caia numa terra fértil, e que essa terra ela possa frutificar, e ela possa ser uma árvore muito grande, e que debaixo da sombra dessas asas, muitas pessoas possam também ser abençoadas desse fruto e ser transformadas em Cristo Jesus. Então, nessa noite, Senhor, nós colocamos também toda criança, todo jovem, todo adolescente, Senhor, onde o inimigo tem fúria sobre eles. Nós colocamos, Senhor, na Tua presença para que esteja trabalhando na vida de cada uma delas, Senhor. Senhor, guarda as crianças de todo mundo, guarda as crianças brasileiras, guarda, Senhor, as crianças de Mato Grosso, de Cuiabá, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas crianças, ó Pai, porque o inimigo tem fúria sobre elas. Ó Senhor da glória, que o Senhor também esteja aguardando as outras pessoas, os adolescentes, os jovens, os velhos, os anciões, ó Pai, as pessoas que estão de 40, 50, 60, 70, que assim seja, Senhor. Seja com elas, Senhor, que elas possam abrir o coração e possam se entregar à sua obra, à sua messe, possam se entregar ao Senhor, ó Pai. Então, nesta noite, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para que possamos receber mais e mais de Ti. E você que está aí do outro lado, dá o seu joinha, compartilha com 100, 200, 300, 1000 pessoas. Compartilha, faz seu comentário, seja um evangelizador através da nossa vida, através do Facebook e através também do YouTube, da palavra Rema. Vai lá, entra, faz a obra através das redes sociais. Nós agradecemos, e que as doces consolações e que o Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.